1 Coríntios capítulo 2. Amém? Versículo 14. Alguém lê o versículo 14, por favor? Aí aparece o primeiro tipo de homem. Homem. Vamos lá, irmãos. Homem. Meta a Bíblia de vocês aí. O homem natural. E o homem natural, ele é simplesmente o ser nascido da carne. Ele é o homem natural, que dentro de um contexto geral é também um homem que se torna carnal. Amém? Ele é só nascido da carne. É o homem em sua natureza natural, ou comum, a natureza humana. O texto ele é claro em dizer que o homem natural não compreende o que, irmãos? Me ajudem. Espirituais. Quero ver vocês, por favor. Não compreende o que? Espírito de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não compreende. O homem natural, por mais que você tente passar para ele as coisas espirituais, enquanto ele estiver numa condição meramente natural, ele vai ouvir, mas não vai entender. Amém? O segundo tipo de homem, ou de ser, que a Bíblia fala, é o versículo 15. O que é espiritual. O versículo 14 fala do homem natural. O segundo é o homem espiritual. Em algumas traduções, como já tem aí, o que tem o Espírito. Esse ter o Espírito é muito mais que crer nele. A gente vai resumir por causa da expressão do texto. Vamos lá. O homem natural, porém, discerne bem o que? Todas as coisas. Ele compreende tanto as coisas naturais como as coisas espirituais. E o texto continua dizendo o seguinte: e ele por ninguém é discernido. Ou seja, o homem natural, ele não compreende o homem espiritual. Mas, irmãos, por favor, prestem muita atenção. Em plenitude, a gente vai depois detalhar um pouquinho o que é ser realmente uma pessoa espiritual. Olha o versículo seguinte, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Quem é que pode instruir o próprio Deus? Quem é que pode instruir o próprio Senhor? Quem é que pode instruir esse Deus que é o nosso Senhor? Quem é que pode? Ninguém. Porém o versículo termina dizendo: mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos o quê? A mente de Cristo. Vocês perceberam que o texto está dizendo nós e não eu simplesmente? Então Paulo não está dizendo que existe só uma pessoa que é espiritual. Ele está dizendo que a pessoa espiritual dentro do conjunto forma a igreja. E a igreja tem uma única mente. E qual é a mente? A mente de Cristo. Irmãos, por favor, como falei a semana passada, a grande luta do inimigo vai ser com que você fica aqui dentro, ou as pessoas fiquem dentro de templos e elas se continuem de que jeito? O texto inicial de hoje foi 1 Pedro capítulo 1. Volta lá, por favor. 1 Pedro capítulo 1.
Ok? Alguém lê de novo, a gente já leu o texto, vamos ler outra vez. Mas vamos só a pessoa ler 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Estejam com suas mentes prontas, seja mente preparada, mente onde não haja o menor tipo de confusão, uma mente cingida com a verdade. E a gente deve esperar inteiramente na graça de quem? Na graça de quem, irmãos? Até que Cristo se revele totalmente a nós. É a volta dele. Porém, no versículo 14, o que diz o 14? Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Presta atenção aí. A igreja que tem a mente de Cristo, presta atenção, por favor. A pessoa espiritual, no contexto do nosso assunto aqui, não é uma pessoa que não tem batalha espirituais, ou seja, contra o inimigo. Ela tem batalha, amém, irmãos? Ela tem guerra, porque apesar de ter a mente de Cristo, enquanto humanos que somos, a guerra vai continuar existindo, amém? Então, portanto, o texto diz o que? Não se deixe mais se levar pelos desejos que vocês tinham quando vocês eram o quê? Ignorantes. Em outras palavras, sem conhecimento. Então a grande luta do inimigo é fazer com que você fique nesse banco aí, é fazer com que eu fique aqui falando sem conhecimento. Tem muita gente falando aí besteira, irmãos. Muita besteira. Tem muita gente falando besteira. Sabe por que elas falam besteira? Vamos tentar resumir essa frase aqui. Por que elas falam muitas besteiras? Lembram que na nossa carne existem desejos que é contrário a quê? Romanos capítulo 8. Romanos 8. Lembrem disso, tá? Romanos capítulo 8. Todos acharam? Amém, irmãos? Vamos lá. Versículo 7. Pode ir, irmão. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Traduzindo, ele está dizendo o seguinte: que a minha carne, a nossa carne, ela deseja sempre o que é contrário a quê? A lei de Deus, a vontade de Deus. A lei de Deus. E o que é a lei de Deus em sua plenitude? É a expressão da vontade de Deus. Quando Deus fala assim, Tiago, não tenha outro Deus, essa é a vontade dele para a minha conduta nessa terra, quando se trata de adoração. Eu não posso cultuar dois deuses ao mesmo tempo. Amém? Mas a minha carne, ela não vai separar. Para mim qualquer coisa vai ser adorada e está resolvida, por causa da presença do pecado. Amém, irmãos? Então presta atenção. O inimigo vai continuar lutando para que a mente das pessoas fique na ignorância. Então, presta atenção. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim: é impossível a gente obedecer a lei de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Sim ou não? Sim. Quando a pessoa fala assim, é impossível, sabe o que significa isso? É a ignorância espiritual que ela tem. Então o inimigo faz com que, dentro de um contexto específico, ela pegue com uma coisa chamada graça.
E como se a graça fosse uma anulação a princípios espirituais. Só que no fundo, essa pessoa disse que é impossível, mas ao mesmo tempo ela defende a lei de Deus. Exemplo, pergunte para qualquer líder religioso se o cristão pode adulterar. O que ele vai dizer? Não, por quê? Sabe por que não pode? Porque o adultério é algo contra a vontade de Deus. Não quer dizer que a pessoa que diz que não se pode adulterar, tem vez em quando não adultere. Mas isso sem adulterar, porque ele está com a luta na carne. Enquanto ele viver desse jeito, vamos supor se a pessoa fica falando assim, não adultere, mas ela vive adulterando. Sabe o que no fundo ela é? Ela é escrava do pecado. Ela não é só uma pessoa que peca, ela é escrava do pecado. Não está entendendo? Ela é escrava do pecado. Uma pessoa que diz assim, não pode dizer falso testemunho, mas vem mentindo para o pai, para a mãe, para o avô, para a tia, para o tio, para o pastor, para a ovelha, para o cônjuge. Essa pessoa, ela não está só pecando, ela é escrava do pecado. Vocês não estão entendendo? Ela é escrava do pecado. Só que ela vai falar, você que não pode fazer isso. E faz. Mas ela é escrava. Por isso preste atenção. Na semana passada eu estava falando sobre isso, vamos repetir aqui uma frase. Frase que eu vou falar ainda 500 vezes com você, se Deus permitir, ainda esse ano. Preste atenção. Conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o que com você? Libertar exatamente do que? Pecado. Então, para se libertar do pecado, que pena que não posso falar tudo hoje, mas eu tenho que falar uma coisa assim para vocês. Eu preciso conhecer a verdade. Não é ouvir a verdade, mas quem ouve a verdade pode conhecer a verdade. Mas se ouvir a mentira, sabe quando vai se libertar do pecado? Nunca. Então preste atenção em 1 Timóteo 4. Você já conhece o texto. 1 Timóteo 4. Acharam? 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão do que? A fé. Dando ouvido a quê? Ouvidos A espíritos enganadores, e a doutrinas e demônios. então presta atenção. Quando esse espírito 4:1, quando esse espírito enganador age na mente do homem natural, ou seja, o homem que ainda é escravo do pecado, ele continua enganando essa pessoa, e ele traz uma doutrina chamada doutrina de demônios. E sabe quantas coisas o inimigo precisa para criar uma doutrina dele? Pouca coisa. Exemplo, olhe para mim por favor. Disse Deus, vou fazer daqui para cá, tá? Disse Deus, certamente morrerás. Isso é o princípio que Deus falou para os primeiros pais. Satanás disse, certamente não. Uma pequena palavrinha. Não morrerás. Essa doutrina dele, que ele usou só 3 letrinhas e um acento, causou esse dano todo que nós vamos ver hoje. Só, irmãos, 3 letrinhas e um único acento. Agora você imagina o diabo falando assim, usando alguém, meu irmão,
Fique sabendo que você é salvo pela graça de Deus e que a lei acabou. Ó, você é salvo pela graça de Deus e que a lei acabou. Qual é a graça que tem sem a lei? Vocês estão entendendo? A frase "a lei acabou" é muito mais do que o não. Tem lei, quer dizer, pode libertar. E a pessoa pensa que pode viver sem a lei. Existe um ministério que eu não tenho assim segurança em qual é. Eu já ouvi dizer, mas eu esqueço o nome do ministério. Lá no Rio de Janeiro. Acho que um determinado membro da igreja, em um dado momento, teve a infelicidade que muitos já tiveram, e espero que diminua bastante aqui para frente, mas é uma luta tremenda. Já citei aqui hoje. A pessoa, ela adulterou, ela transgrediu o 7º mandamento da lei de Deus. Na época, o ministério reuniu-se e, como acontecia, a igreja foi reunida. Nesse ministério é assim na época, hoje eu não sei como é que está. O que adulterou foi chamado à frente. Ele teve que confessar o pecado para todo mundo ouvir. E aí dentro da igreja ele recebeu o decreto que estava disciplinado por 3 anos. Sabe por que ele foi disciplinado? Porque ele transgrediu a lei. Aí o pastor fazia assim na época. A igreja concorda? Levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. E aí o mundo está disciplinado. Imagina se fosse assim hoje. Esta mesma igreja, a mesma igreja, com o mesmo pastor, um membro da igreja, estudando sei lá como, com quem, aonde, entendeu que tinha que guardar o 7º dia da semana, que tinha que santificar o sábado. Sabe o que aconteceu? A igreja se reuniu outra vez. E sabe para quê? Para disciplinar o irmão que começou a obedecer o 4º mandamento da lei. Aí quando o pastor propôs a disciplina, alguém falou: pastor, uma perguntinha. Pois não? Estou confuso, pastor. Pode falar, irmão. Anos atrás, nós nos reunimos aqui para disciplinar alguém que desobedeceu a lei. E agora nós estamos reunidos para disciplinar alguém que está obedecendo a lei. Pastor, não sei, é para obedecer ou para desobedecer? Resposta do pastor: a nossa doutrina é outra. Deu para entender? Quem não obedece a nossa doutrina transgride a nossa doutrina. Irmãos, por favor, guardem isso. Esse é um dos piores, uma das piores ações malignas no meio da igreja visível. Deuteronômio 32. Mas eu acho que tá A igreja que não é doutrina está disciplinada. Aí nada. É isso que acontece. Acharam? 32, versículo 1 e 2. Alguém leia? Amém. Para aí, por causa do tempo. Olha, irmãos, ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja o quê? Lá, irmãos, goteja o quê? A minha? Quem diz isso? Deus. Eu não tenho doutrina, irmãos. Quem tem doutrina é Deus. Ou a gente se sujeita à doutrina de Deus, ou a gente está ouvindo a doutrina de quem?
do diabo. Tem jeito, irmãos. Ou a gente fala a verdade ou fica brincando de ser crente aqui. Ou é a doutrina de Deus, ou é a de homens, mas na realidade, no fundo, é uma ação maligna em homens. Aquele que se fez carne, guarde isso por favor, aquele que se fez carne, conhecido como cabeça da igreja, como Rei dos reis, como o Senhor dos senhores, como o Verbo de Deus, falou o seguinte, João capítulo 7. João 7, versículo 16. Respondeu Jesus: por que ele? Disse: minha doutrina não é minha. Para um pouquinho, por favor. Eu gostaria que vocês falassem algo. Respondeu Jesus o quê? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Alguém leu mais baixinho dizendo o seguinte: a minha doutrina não é minha. Em outras palavras, a doutrina que eu estou passando para vocês, a fonte não sou eu. A fonte é o meu Pai que me enviou. Então, se o Senhor da igreja chega e diz para nós o seguinte: a minha doutrina não é minha, de quem é a doutrina dele? Era do Pai. Amém? Amém, irmãos? Então guarde isso. 1 João, acho que é isso, vamos lá. Eu disse 1 João, mas é 2 João, tá? Você me perdoe. 2 João, capítulo único. Amém? Grudadinho com o Apocalipse, tá? Segunda carta de João. Não é evangelho, não. Segunda carta. Acharam? Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de quem? De quem? E não permanece nela. Não tem quem? Então quem vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem quem? Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não havendo, vamos continuar. Então qual é a tentativa do inimigo? É fazer com que a gente fique na ignorância. Então, para você conhecer a verdade, para que eu possa conhecer a verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer, irmãos, que você tem que fazer, é fazer o que Jesus fez. Preste atenção, essa parte é muito importante. Não que as outras não fossem, mas essa é muito importante para a gente poder conhecer a verdade. Irmãos, quando o ser humano pecou, eu falava isso minutos atrás em um lar, quando Adão pecou, o pecado o separou de Deus, mas não separou Deus dele. No Éden, quando Adão pecou, Deus também foi passear lá. Só que quando Adão ouviu a voz de Deus, ele teve medo, por causa da presença do pecado nele. Então presta atenção. O homem, a partir do pecado, ele passou a ter medo de Deus. Foi por essa razão que, Êxodo 20. Êxodo 20.
Quando Deus mandou reunir o povo lá ao pé do monte para falar os 10 mandamentos, ele falou os 10 mandamentos que está em Êxodo 20. E isso, o cenário acontece do versículo 1 até o versículo 17. Quando Deus, nesse cenário de trovões e relâmpagos, falou com aquele povo, olha o que aconteceu com o povo no versículo 18. Alguém leia. Os trovões, os relâmpagos, os sonidos da piscina, omega, isso. Obrigado. Quando o povo ouviu isso, o que o povo teve? Medo. E aí eles falaram o seguinte, no versículo 19. Alguém leia alto. O que o povo teve? Ele teve medo e achou que se Deus continuasse falando com eles iam morrer. Aí eles pediram: fale tu conosco, fale tu, Moisés, conosco. Ou seja, eles achavam que se Moisés falasse com eles, eles não morreriam, eles não teriam medo. Na época, o que Moisés falou para eles? Alguém lê o versículo seguinte. Não tenham medo. Deus só está provando vocês. Ele quer que vocês tenham temor e vocês não pequem. Então vocês imaginam, por favor, prestem atenção nisso, para dar sequência à ideia de conhecer a verdade. Olha bem, Deus, que é a verdade, falava com eles palavras verdadeiras, mas falou em meio a um cenário que causou medo. O que causou medo não foi o trovão. O que causou medo neles não foi o relâmpago. O que causou medo foi a presença do pecado neles. Foi o que causou medo em Adão no Éden. Não tinha relâmpago, não tinha trovão, não tinha buzina no Éden. Em um cenário diferente, Adão também teve medo. Os irmãos entenderam? Que não é o relâmpago que causou medo, mas sim a presença do pecado. E eles achavam que se Moisés falasse, estava tudo resolvido. Então Deus tomou a atitude que eu tenho que tomar hoje. Se eu quiser conhecer a verdade, eu tenho que aceitar a atitude de Deus. Irmãos, dá para vocês imaginarem o que está lá em João 17. Olha João 17, por favor. João 17, versículo 5. Jesus, na oração ao Pai, fala algo fantástico. Alguém leia? Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que eu tive quando? Antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele viveu, antes de qualquer coisa, ele tinha total comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse Jesus que se fez carne, se fosse nessa época, irmãos, ele podia entrar aqui nesse santuário, sentar num banco como esse aqui por alguns minutos, a gente olhar para ele como olha para qualquer ser humano. Jesus, Deus, se fez igual ao ser humano. Se Jesus entrasse aqui e sentasse nesses bancos pela primeira vez,
A gente não saberia definir bem quem ele era, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um com o Pai antes que o mundo existisse. Ele sabia disso. Mas ele pegou a forma humana. Na forma humana ele podia estar aqui no meu lugar. Na forma humana ele podia assumir a tribuna. E olha que ele fez isso. Lucas 4. Lucas 4. Amém? Versículo 16. Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Sinagoga era o templo dos judeus. Diferente de alguma coisa desse aqui, mas era um templo. E lá, um dia, Jesus pegou um livro diferente da estrutura desse aqui, e a Bíblia vai dizer que ele recebeu nas mãos o livro do profeta Isaías, no versículo 17. Ele abre o livro e ele cita, ele leu o que está escrito, aí vem o versículo 18 e versículo 19. Ele lê a Bíblia Sagrada. Irmãos, por favor, era Deus lendo o seu próprio livro. Que coisa, né, irmãos? Sabe o que ele causou? Espanto, admiração. Alguns caras assim, como que ele sabe tanto? Está em João 17 isso. Só que eu não li, João 7. Tá, João 7, não 17, João 7. Eu li o 16. Se você ler o 15, como é que ele sabe tanto? Sem nunca ter participado da nossa faculdade. Ele causou um espanto, mas ele nunca produziu medo pela presença dele. Agora preste atenção. Sabe quem o povo estava ouvindo? Ele estava ouvindo Deus manifestado em carne. Irmãos, preste atenção nisso. Para que Deus se manifestasse em carne, sabe o que ele fez? Filipenses 2. Ok? Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. 6. Que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Em algumas traduções diz: não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Mas olha o que ele fez no versículo 7. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que ele fez para se aproximar de mim? Ele se esvaziou. Ele tomou a forma humana. Para quê, irmãos? Para que pudesse se revelar a mim mais e mais. E agora, para que eu possa conhecer a verdade, sabe o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E se eu não me esvaziar de mim mesmo, irmãos, eu tenho que falar isso para vocês, vocês vão entender que eu tenho que falar e eu não posso perder tempo com vocês. Na semana retrasada, passada, eu ensinei para vocês que quando Adão conheceu Eva, o que aconteceu no Éden?
Eles geraram Caim. Ele conheceu, ou coabitou. Gênesis 4, versículo 1. Em outras palavras, é o seguinte: Adão teve relações com Eva. Quando se tem relação dentro do contexto de Gênesis 4, presta atenção, irmãos, de Gênesis 4, a relação é o esvaziar de si mesmo. Por quê? Porque é uma entrega total, não é entrega com reservas, é um esvaziar-se totalmente, é sem reservas. Quando a relação é sem reservas, ela não tem um pensamento: eu não quero produzir fruto. Então, na mente há uma entrega. Se vier fruto, é consequência da relação. Mas quando ela é com reserva, deixa eu explicar, não, irmãos? Vocês entenderam, né? Mas eu tenho que abrir o verbo, vai, para ficar mais claro. Quando ela é feita com reserva, ela é feita com anticoncepcionais, seja qual tipo de for. Ou seja, o casal, ele não se esvaziou totalmente. Ele tem em sua mente uma proteção, porque não quer gerar fruto. O que foi que Deus disse aos nossos primeiros pais antes do pecado existir? Gênesis 1. Gênesis 1, versículos 27 e 26. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai. É mais ou menos o seguinte: uma semente gera um fruto, um fruto vai gerar mais sementes, de forma que vai se multiplicar a espécie. Amém? Amém, irmãos? Então, trazendo para o campo espiritual, o que eu preciso fazer? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E quando eu me esvazio de mim mesmo, ainda que esse esvaziar seja um processo, ele vai ser total. Presta atenção. Quando, usando a simbologia da relação humana, aí você entendeu. Quando a relação ela é feita sem reserva, não há impedimento nem no homem nem na mulher. Então presta atenção. Quando Jesus esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou totalmente. E se eu me esvaziar totalmente, sabe o que eu vou receber de Jesus? Irmãos, estou falando de simbologia. Se você não entendeu, me pergunta e explico depois em particular. Quando eu me esvazio de mim mesmo, eu sou igreja. Jesus simboliza o homem. O homem tem a semente, a mulher é o campo frutífero. Quando a mulher recebe a semente, ela produz fruto. Quando a igreja recebe a palavra, que é a semente de Deus, a semente gera fruto nela. Na igreja, a semente de Deus é a palavra dele. Pastor, quero entender melhor. Abra a sua Bíblia em 1 João 3. 1 João 3.
Olha o que está escrito em 1 João 3. 1 João, lá nas cartas 3. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do quê? Pecado. 1 João 3, versículo 9. Não é evangelho, não é cartas. 3, 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do quê? Porque a semente de Deus permanece em quem? Permanece nele. Amém? Permanece nele. Não pode continuar pecando, porque o que? É nascido de Deus. Então a semente de Deus, ela está onde? Ela está naqueles que são nascidos de Deus. Não é nascido da carne, é nascido da água e do Espírito. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Tem dúvida? Pergunte. Então, quando a palavra permanece em mim, preste atenção. Vamos imaginar o seguinte. Eu acho que essa simbologia você vai entender. Vamos imaginar que essa lâmpada ela ficasse na sua mão 24 horas acesa. Uma simbologia. Teria as trevas para você? Não. Haveria trevas? Não, Sim ou não? Porque a luz impediria as trevas chegar até você. A terra ficaria ao seu redor, mas até você ela não chegaria. Mas não quer dizer que ela não está ao teu redor. Irmãos, por favor, guarde isso para com vocês. Quando você tem a palavra de Deus em você, ela é luz. Não quer dizer que as trevas não vão tentar te pegar, mas quando você é governado pela palavra, você vence as trevas. Você vence as trevas. Em outras palavras, você vence a proposta de Satanás em manter você no pecado, que é nas trevas da ignorância. Hoje você tem a palavra de Deus, a palavra ilumina a tua mente, então você não é mais ignorante. Então, quando a palavra de Deus está em nós, nós nos tornamos a cada dia pessoas espirituais. Amém, irmãos? Amém? Aí você fala, pastor, mas como fazer isso? A primeira coisa que você tem que entender, que o primeiro passo para fazer não é seu. Filipenses 2. O primeiro passo a fazer não é teu. Filipenses 2. Amém? Podemos ver? Versículo 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua, segundo. Quem de vocês que está presente aqui essa noite, nesse tempo aqui, alguns anos atrás, essa hora, não estaria aqui? É certo. Quem de vocês essa hora normalmente estaria bebendo? Quem de vocês talvez essa hora normalmente estaria se prostituindo? Quem de vocês talvez essa hora, essa noite, estaria no bar? Eu poderia ser um desses. Quem de vocês essa noite preferiria, com o cansaço que você tem aí, ficar em casa dormindo?
Quem entre nós não deveria estar em casa assistindo novela, assistindo filme? Aí você vai falar, pastor, eu sou um desses. Só que aí Deus efetuou em você um querer que não é natural, é espiritual. Aí mesmo com guerra, onde você está hoje? Amém? Mesmo com batalha, você está aqui, porque você entendeu pela revelação, ou pela mente que foi alterada pela ação do Espírito Santo, você entendeu o que é essa casa. Essa casa é chamada casa de oração. Amém? Você entendeu. Quem não entendeu, ainda ignora esse santuário aqui, ainda rejeita essa casa, porque eles estão ainda na cegueira. Então a primeira coisa que você tem que entender, que a primeira ação do fazer não é sua, não é nossa, é de Deus. E qual a segunda coisa? É o que você tem que fazer. Lembra de Pedro, capítulo 1? Não vos conformeis mais com as consciências que você tinha antes. Então, já que você não pode mais se conformar, Romanos capítulo 12. Amém? Alguém aí, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Raciocínio, culto racional, culto com entendimento.